E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Brasil de Pelotas e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 3 de julho, a partir das 7 da noite no estádio Bento Freitas, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil se encontra nesse momento em 19º lugar, com apenas 6 pontos conquistados, e o Cruzeiro está em 14º, com 8 pontos somados até o momento, o que torna a partida um confronto direto, já que em caso de vitória do time da casa, o Brasil de Pelotas ultrapassa o Cruzeiro na tabela e provavelmente nos leva para o Z4. Em caso de empate, as duas equipes devem seguir mais ou menos onde estão na classificação, e em caso de vitória, o Cruzeiro indo a 11 pontos pode ganhar várias posições, com chance inclusive de ocupar a metade de cima da tabela, né? Mas o difícil é a gente ganhar. Até considerando aí o nosso péssimo desempenho defensivo, o Cruzeiro tem uma média de tomar 2 gols por partida e é nesse momento a pior defesa da Série B. Mas falando sobre as prováveis escalações e começando com o Brasil, dono da casa, o técnico Cláudio Tencati deve manter a mesma estrutura de time, jogando num 4-4-2 mais tradicional, eu diria, e tentando explorar principalmente da maior virtude que esse elenco tem, que é ser muito competitivo. É uma equipe que vive uma crise extracampo também, né? Teve até dificuldade para montar o elenco, tanto que 2 jogadores do Cruzeiro foram emprestados ao Brasil. O Wellington Torrão, atacante, e o Arthur, zagueiro, estão lá no Brasil e não enfrentarão o Cruzeiro por força contratual. E o provável 11 inicial tem aí o Matheus Nogueira no gol, a zaga com Ícaro e Everton, lateral direito Thales, lateral esquerdo Kevin. No meio campo, o Rômulo e o Bruno Matias são os volantes, o Lucas Santos é um meia pela esquerda, o Gabriel Terra cai mais pela direita, e a dupla de ataque é formada por Ramon e Fabrício. Esse elenco tem alguns remanescentes da última temporada que enfrentaram o Cruzeiro na Série B. O zagueiro Everton, por exemplo, é um dos líderes da equipe e jogou tanto a partida no Sul quanto o jogo no Mineirão, que foi a partida que o Rafael Sobis faz aquele belo gol no meio de campo, né? Eu acho que a grande partida do Sobis desde que ele voltou ao Cruzeiro. O Bruno Matias também estava naquele elenco, é um volante que muitas vezes atua como um meia aberto pela direita, mas hoje deve fazer um papel mais centralizado. Fabrício e Ramon são atacantes aí que tem certa movimentação, tem alguma força física, são caras que incomodam bastante a zaga. E tecnicamente eu destacaria o Lucas Santos, tá? Que é um menino que é cria da base do Vasco, muito talentoso, apareceu bem lá no Cruz Maltino, teve uma passagem pelo CSKA Moscou da Rússia, acabou não ficando por lá, voltou pro Brasil, que é um time de jogadores taticamente muito obedientes, tá? Então no momento sem bola eles vão fechar essas duas linhas de 4 aqui e é difícil conseguir entrar nessa defesa. Apesar de estarem aí na zona de rebaixamento, o Brasil de Pelotas tomou 9 gols até o momento, e o grande problema deles tem sido fazer poucos gols, né? Foram marcados apenas 6 gols até aqui, enquanto o Cruzeiro é um pouco oposto disso, né? O Cruzeiro toma muito gol, mas também tem feito muitos gols e, ironicamente, o nosso ataque não tem produzido bem. Então já vamos falar do time do Mozart, que tem aí uma tendência a voltar nesse jogo ao esquema de 3 zagueiros. Não dá pra cravar qual vai ser a escalação exatamente, tá? Isso aí só uma hora antes da partida mesmo, mas o provável 11 inicial tem o goleiro Fábio e a zaga com Ramon, Léo Santos e Paulo. O Norberto como ala direita, Felipe Augusto ala esquerda, Adriano e Matheus Barbosa os meio-campistas centrais, mais à frente o Bruno José caindo pela direita, o Marcinho caindo mais pela esquerda e o Rafael Sobis fingindo que é referência no ataque, mas nunca estando na área. Acho importante a gente falar sobre a lista de relacionados, porque tem várias novidades aí no grupo que está à disposição para esse jogo. O Mozart optou por levar apenas esses 20 atletas que vocês estão vendo aí na imagem, e aí eu vou falar das ausências. O Cáceres segue fora do time por causa daquela inflamação no ouvido, né? O famoso otite. Os zagueiros Joseph e o Everton não foram relacionados por opção do técnico, assim como o lateral esquerdo Matheus Pereira e os volantes Ariel Cabral e Matheus Neres. Todos eles ficaram em Belo Horizonte. O Marco Antônio também ainda não volta a ser relacionado depois de se recuperar da Covid. E os atacantes Bissoli e Stênio, que estavam sendo relacionados frequentemente, dessa vez não viajaram. Então, de acordo com as opções disponíveis, vamos tentar entender as dúvidas aí do técnico. A primeira é com relação ao esquema tático. O mais provável é que a gente jogue com os 3 zagueiros, né? O Léo Santos estreou na última rodada e fez gol. O Ramon volta depois de cumprir suspensão. E se o técnico quiser jogar com apenas 2 zagueiros de área, o mais cotado para sair do time seria o Paulo, que eu acho inclusive injusto, mas nesse cenário jogaria aqui o Ramon como um zagueiro pela esquerda, o Léo pela direita, o Norberto fazendo a linha de 4 defensores e entraria o lateral esquerdo Jean Vitor, que chegou recentemente do Boa Vista. Nesse cenário o Felipe Augusto vira aquele meia aberto pela esquerda, que nunca consegue produzir nada, o Marcinho vira um meia atacante central e o Bruno José pela direita. Mas essa não é a tática mais provável, tá? O Jean Vitor deve começar no banco, o Paulo entrando como um zagueiro pela esquerda e a gente tendo aqui os alas, né? Norberto por um lado, Felipe Augusto
Augusto pelo outro. E fica a dúvida de qual zagueiro vai jogar pela direita e qual vai jogar centralizado, entre Ramon e Léo Santos. Eu acho que o Ramon é mais capaz de fazer esse papel de um zagueiro pelo lado, porque em algum momento o Ramon já foi improvisado como lateral direito lá no Vitória. E o Léo Santos, até considerando a sua estatura, né, um brother de quase 2 metros, acho que ele jogando na sobra pode ser um pouco mais razoável. Mas essa é uma dúvida que a gente só deve tirar realmente na hora do jogo. Uma coisa que o Mozart falou é que alguns atletas podem ser aí poupados por causa de desgaste físico. E os mais cotados para sair nesse contexto são o Matheus Barbosa e o Bruno José, que têm jogado como titulares em todas as partidas. No caso do Bruno não tem muito segredo, né? Ele começaria no banco e o Ayrton seria o titular aqui pela direita, o que eu acho até que faz algum sentido, quando a gente considera que o último jogo do Bruno José foi muito abaixo, né? E eu imagino que tem a ver com esse aspecto físico aí. O Sob certamente vai jogar, até porque ele já foi poupado recentemente, né? O Marcinho também deve seguir no time, até porque tem sido o jogador mais produtivo do nosso ataque ultimamente, né? É o atleta que mais consegue gerar gols através de passes, cruzamentos. E aqui nessa faixa de meio campo, a verdade é que os dois jogadores aqui são meio incertos, tá? Tanto o Adriano quanto o Matheus Barbosa não têm a titularidade garantida. O Matheus, que tem sido o primeiro volante e criticado pelo aspecto defensivo, né? Ele é um jogador que não tá conseguindo proteger bem a nossa defesa, mesmo aparecendo bem na área para fazer gols, então talvez seja a hora de dar a 9 para esse homem. Mas as principais opções para esse setor aqui de meio campo seriam o Giovanni Piccolomo, que é um jogador de mais articulação, o Rômulo, que tá muito mal nas últimas partidas, e o Lucas Ventura, tá? O ex-Nonoca aparece como uma opção. Até o Samuel Venâncio falou sobre isso lá no canal dele, que o técnico Mozart tá gostando muito do Nonoca nos treinamentos, e não vai ser uma surpresa se aparecer para ele uma oportunidade, seja como titular, seja entrando no segundo tempo. Se vocês acompanham o canal sabem que eu gosto muito do futebol do Nonoca, não consigo entender por que é que ele não tem oportunidade nunca, e acho que ele é um jogador que tem mais força física e mais poder de marcação que o próprio Matheus Barbosa, que é quem tem feito esse papel aí do primeiro homem de meio. O Mozart falou que não enxerga o Adriano como esse primeiro volante, né? Eu particularmente acho que ele pode fazer o papel e provou isso aí desde os tempos do Filipão. Nessa função um pouco mais avançada que o técnico usou no último jogo, eu achei o Adriano um pouco perdido. Então eu acho que às vezes valeria fazer o teste de deixar o Adriano como primeiro volante e jogar seja com o Rômulo ou com o Giovanni Piccolomo saindo um pouco mais, se a ideia realmente for deixar o Matheus Barbosa de fora, né, para poupá-lo aí por causa da sequência de partidas. Acho que falei de todas as possibilidades na escalação inicial do Cruzeiro e o meu palpite para a partida vai ser Brasil 1, Cruzeiro 3. O gol do Brasil vai ser marcado pelo Fabrício e o Cruzeiro balançará as redes com Ayrton, Marcinho na lei do ex, porque ele teve uma rápida passagem pelo clube em 2019, e o outro gol vai ser marcado pelo nosso querido Léo Santos, aí, o tropeço da família Adams. Lembrando que a bola rola a partir de 7 horas da noite e o jogo vai ter transmissão apenas do Premier FC e hoje tem gol do Jaime Gol. Jaime Júnior será o narrador e Fábio Júnior o comentarista. Então, meus amigos, aponta pra fé e rema. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entrar ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live falando sobre a partida, dando nota pros atletas e tomara que dessa vez o Cruzeiro não destrua a nossa alegria no fim de semana. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para dizer o que você espera do jogo, como você escalaria o Cruzeiro, e deixa também o seu palpite de placar para o jogo. Mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!